Milionário viu a empregada grávida sair correndo. O que ela escondia mudou tudo. Júlia Santos trabalha há 5 meses como empregada doméstica na cobertura de Ricardo Moura, um empresário de tecnologia em Belo Horizonte. Grávida de 6 meses, ela vive uma rotina discreta e silenciosa. Até o dia em que vê uma reportagem na televisão e sai correndo desesperada da mansão, deixando tudo para trás. O que Ricardo descobre sobre o passado dela revela um segredo que conecta suas vidas de uma forma que ninguém poderia imaginar. Nos apoie deixando seu like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Agora vamos juntos para essa história. Júlia estava na sala passando pano na estante quando a televisão ligou sozinha no controle automático. Às 10 da manhã, sempre passava o jornal local. Ela nem prestava atenção, focada em terminar logo aquele cômodo. Mas então ouviu o nome. Vitor Drummond. Seu corpo inteiro congelou. A voz do apresentador ecoava. O empresário Vitor Drummond oferece recompensa de R$50 mil por informações sobre o paradeiro de Júlia Santos, desaparecida há 6 meses. A família afirma estar desesperada. A foto dela apareceu na tela. O pano caiu de sua mão. Sem pensar, Júlia correu para o quarto, jogou o que podia na mochila e desceu as escadas correndo, a mão apoiando a barriga de 6 meses. Ricardo estava chegando em casa e a viu passar feito um raio. Ela nem olhou para trás. Mas o que Ricardo não sabia era que aquela mulher grávida que acabara de fugir de sua casa guardava um segredo que mudaria a vida dele para sempre. 5 meses antes, Júlia acordava todos os dias às 5:30 da manhã. Não por hábito ou disciplina, mas porque o medo não a deixava dormir direito. Ela dividia um quarto minúsculo com outras 2 mulheres numa pensão do bairro Santa Efigênia, no centro de Belo Horizonte. A barriga ainda não aparecia, mas ela já sabia. 1 mês de gravidez. Um bebê que seria criado longe de tudo o que ela conhecia. Júlia Santos não nasceu para ser empregada doméstica. Nasceu numa mansão no bairro Belvedere, filha única de um advogado renomado e de uma médica. Estudou em colégio particular, fez faculdade de Relações Internacionais, falava 3 idiomas. Mas nada disso importava mais. Tudo o que ela queria agora era desaparecer. E trabalhar como doméstica era o melhor jeito de se tornar invisível numa cidade grande. Foi numa agência de empregos barata que ela viu o anúncio. Precisa-se de empregada doméstica, com disponibilidade para dormir no emprego, cobertura no Mangabeiras, bom salário. Júlia mentiu no currículo. Disse que tinha só o ensino médio, que trabalhava com limpeza há anos. A dona da agência olhou desconfiada para suas mãos sem calos, mas não perguntou nada. Dinheiro era dinheiro. Ricardo Moura abriu a porta da cobertura e ela sentiu o estômago revirar. Não de nojo ou medo, mas de vergonha. Vergonha de estar ali, de ter chegado àquele ponto. Ele era alto, usava uma camisa social branca com as mangas dobradas, o cabelo grisalho nas têmporas. Tinha um ar cansado, como se carregasse o mundo nos ombros. Júlia, certo? Ele perguntou, olhando o papel na mão. Sim, senhor. Não precisa me chamar de senhor. Ricardo tá bom. Ele sorriu de leve, mas o sorriso não chegou aos olhos. Deixa eu te mostrar a casa. A cobertura era enorme. Vidros do chão ao teto, vista para a serra. Móveis modernos, tudo muito clean. Júlia imaginou quanto custava um lugar daqueles, provavelmente mais do que sua família gastara na mansão onde ela crescera. Ricardo mostrou o quarto dela. Pequeno, mas confortável. Tinha banheiro privativo. Você mora sozinho? Ela perguntou, tentando parecer apenas curiosa. Moro. Fico muito tempo trabalhando, então preciso de alguém para manter a casa em ordem. E para fazer comida de vez em quando eu tô por aqui. Ele coçou a nuca, parecendo desconfortável. Pode começar amanhã? Pode. Nos primeiros dias, Júlia mal via Ricardo. Ele saía cedo, voltava tarde. Às vezes nem voltava, dormia no escritório. Ela limpava, cozinhava, organizava. Era um trabalho solitário, mas era exatamente isso que ela queria. Silêncio, anonimato, segurança. Até a manhã em que ele a encontrou vomitando no banheiro da área de serviço. Tá tudo bem? A voz dele veio da porta, assustando-a. Júlia limpou a boca com as costas da mão, o rosto pálido. Sim, deve ter sido algo que comi. Ricardo estreitou os olhos. Não era burro.
Quantos meses? Ela ficou em silêncio por um momento longo demais. Depois suspirou. 2. O pai sabe? Não tem pai. A voz dela saiu mais dura do que pretendia. Ricardo acenou, respeitando o limite que ela acabara de traçar. Se precisar de algo, é só falar. Tem plano de saúde incluso no contrato. Obrigada. Ele ia virar para sair, mas parou. E Júlia? Não precisa esconder. Aqui é sua casa também enquanto você trabalhar aqui. Aquelas palavras doeram mais do que ela esperava, porque fazia tanto tempo que ninguém a tratava com gentileza, tanto tempo que ela não se sentia segura em lugar nenhum. À noite, deitada na cama, Júlia acariciou a barriga ainda pequena. Pensou em tudo o que havia perdido. Pensou no homem que a esperava em algum lugar, procurando por ela. E pensou na nova vida que carregava dentro de si. Uma vida que precisava proteger a qualquer custo. Mas havia algo que ela não podia contar para ninguém. Nem para Ricardo, nem para as mulheres da pensão que ainda visitava aos domingos. Um segredo que, se descoberto, destruiria tudo o que ela havia construído nesses meses de fuga. Se você está curioso para saber mais sobre o que aconteceu com a Júlia, já clica no botão de gostei para apoiar essa história. 3 meses se passaram. A barriga de Júlia crescia, assim como a distância que ela tentava manter de qualquer conexão emocional. Mas Ricardo tornava isso difícil, não de propósito. Ele apenas era gentil. Trazia frutas quando voltava do mercado. Perguntava se ela havia descansado. Deixava bilhetes na geladeira. Fiz café demais, tá na garrafa térmica. Numa quinta-feira chuvosa de julho, Júlia estava dobrando roupas na área de serviço quando ouviu a voz de Ricardo ao telefone. Ele falava alto, irritado. Não, mãe, eu não vou no jantar. Já disse que não quero ver a Camila. Pausa. Porque acabou há 2 anos. Ela é casada, mãe. Casada. Outra pausa mais longa. A voz dele saiu cansada. Eu sei que você quer netos, mas não vai ser com ela. Júlia sentiu um aperto no peito. Família, expectativas, pressão. Ela conhecia bem demais esse peso. Quando Ricardo desligou e passou pela área de serviço, seus olhares se cruzaram. Ele deu um sorriso sem graça. Desculpa, minha mãe é insistente. Tudo bem. Júlia voltou a dobrar as roupas, as mãos trabalhando no automático. Sua família sabe? Da gravidez? A pergunta veio tão de repente que Júlia deixou escapar uma toalha. Ela se abaixou para pegar, ganhando tempo. Não tenho mais contato com minha família. Sinto muito. Não sinta, foi escolha minha. Mas não era verdade. Nada daquilo tinha sido escolha dela. 6 meses antes, Júlia estava sentada à mesa de jantar da mansão no Belvedere, o anel de noivado pesando no dedo. Victor Drummond sentava à sua frente, o sorriso perfeito estampado no rosto bonito. Seu pai, Dr. Otávio Santos, levantou a taça de vinho. Um brinde aos noivos. Victor, você é como o filho que nunca tive. Júlia forçou um sorriso. Victor pegou sua mão por cima da mesa, os dedos frios como sempre. Vamos ser muito felizes, amor. Ela queria acreditar. Tentava acreditar. Victor era o genro perfeito. Rico, bem-sucedido, de boa família. O casamento estava marcado para dali a 3 meses. Vestido escolhido, buffet contratado, convites impressos. Mas Júlia não amava Victor. E pior, ela o temia. Começou com pequenas coisas. Ele escolhendo a roupa que ela deveria usar, decidindo com quem ela podia ou não sair, pegando o celular dela, só para ver as mensagens, amor. Casal não tem segredo. Quando ela reclamava, ele ria. Tô cuidando de você. É porque te amo. Depois vieram as explosões de raiva. Um copo jogado na parede porque o jantar esfriou. Um grito no meio da rua porque ela cumprimentou um colega da faculdade, a mão apertando forte demais o braço dela, deixando marcas roxas que ela escondia com manga comprida. Você me provoca, Júlia, me deixa louco. Eu não queria fazer isso, mas você me tira do sério. Ela sabia que precisava terminar. Mas terminar significava decepcionar os pais. Significava ouvir, você não dá valor a nada do pai. Significava a mãe dizendo, todo relacionamento tem seus desafios, querida. Até a noite em que descobriu que estava grávida. Júlia estava no banheiro da mansão dos Drummond.
a mão tremendo segurando o teste. 2 linhas. Grávida. De um homem que ela não amava. Um homem que controlava cada movimento dela. Quando contou para Vitor, ele a abraçou tão forte que ela mal conseguia respirar. Você me fez o homem mais feliz do mundo. Depois afastou-se, segurou o rosto dela com as 2 mãos. Agora você não vai a lugar nenhum. Agora você é minha para sempre. O tom não era de alegria, era de posse. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. Olhou para Vitor ao seu lado, o peito subindo e descendo. Imaginou passar a vida inteira assim, presa, controlada, e agora com um filho que seria usado como mais uma corrente. Às 5 da manhã ela se levantou. Pegou uma mochila, colocou apenas o essencial, roupas, documentos, o dinheiro que tinha guardado. Deixou o anel de noivado na mesinha de cabeceira. Saiu da mansão sem olhar para trás. Foi direto para a rodoviária. Comprou uma passagem para Belo Horizonte. Uma cidade grande o suficiente para se perder. De volta ao presente, Júlia estava na cozinha da cobertura preparando o jantar quando Ricardo chegou mais cedo que o normal. Trazia uma sacola na mão. Comprei umas coisas para você. Ele colocou a sacola na mesa. Dentro tinha vitaminas pré-natais, frutas, um livro sobre gravidez. Júlia sentiu os olhos arderem. Você não precisava. Eu sei, mas quis. Ele coçou a nuca, aquele gesto que ela já reconhecia como desconforto. Minha irmã teve 3 filhos. Sei como é importante cuidar. Obrigada. A voz dela saiu quase um sussurro. Ricardo foi até a geladeira pegar água. De costas para ela, disse: Você não precisa me contar nada, mas se um dia quiser conversar, eu escuto, sem julgar. Júlia apertou os olhos, as lágrimas finalmente descendo. Fazia tanto tempo que alguém oferecia apenas bondade, sem esperar nada em troca. Mas ela não podia se apegar, não podia confiar, porque Vitor estava procurando por ela. Ela sabia disso, e quando ele a encontrasse, tudo desmoronaria. O que ela não sabia era que a tempestade estava mais perto do que imaginava. A barriga de Júlia estava com 5 meses quando o elevador da cobertura quebrou. Era sábado de manhã, e Ricardo tinha saído para correr. Ela estava sozinha quando a luz faltou. Pânico imediato. O coração disparou. A respiração ficou curta. De repente não estava mais na cobertura. Estava trancada naquele closet escuro da mansão dos Drummond. A voz de Vitor do lado de fora. Quando você aprender a me obedecer, eu deixo você sair. Não, não, não. Júlia estava encostada na parede da sala, as mãos tremendo, suor frio escorrendo pela testa. Foi assim que Ricardo a encontrou 15 minutos depois. Ele tinha subido pela escada de emergência e a viu no chão, abraçada aos próprios joelhos, balançando para frente e para trás. Júlia! Ele correu até ela, ajoelhou-se. O que aconteceu? É o bebê? Ela não conseguia responder, só chorava, a respiração vindo em soluços irregulares. Ricardo não hesitou. Sentou-se ao lado dela no chão, manteve distância respeitosa, mas ficou ali. Tá tudo bem. A luz já voltou, tá vendo? Você tá segura. Respira comigo. Inspira. Expira. Levou quase 10 minutos até Júlia conseguir respirar direito de novo. Quando finalmente olhou para ele, viu apenas preocupação genuína. Desculpa, ela murmurou, limpando o rosto com as costas da mão. Você não tem que pedir desculpa. Ricardo levantou-se, estendeu a mão para ajudá-la. Vem, vou fazer um chá. Sentados na cozinha, Júlia segurava a xícara com as 2 mãos. Ricardo estava em frente a ela, esperando, sem pressionar. Eu tenho crises de pânico. Desde... Ela parou, mordeu o lábio. Desde que fugi. De quem você fugiu? Júlia olhou para ele. Pela primeira vez em meses, sentiu vontade de falar. Do pai do bebê. Ele não era uma pessoa boa. Ricardo acenou devagar. Ele te machucava? Não da forma que você está pensando. Nunca deixou marca que aparecesse. Júlia riu sem humor. Ele era esperto demais para isso. O silêncio que seguiu era pesado, mas não desconfortável. Ricardo tomou um gole do próprio chá, os olhos distantes. Minha ex-noiva era assim, Camila. Ele nunca tinha mencionado isso antes. Todo mundo achava ela perfeita, bonita, inteligente, educada,
Mas quando a gente estava sozinho, ela destruía tudo. Me humilhava, dizia que eu era fraco, que sem o dinheiro da família dela eu não era nada. Júlia arregalou os olhos. Você terminou com ela? Terminei. 2 anos atrás. Minha família ainda não me perdoou. Ele sorriu torto. Minha mãe liga toda semana tentando me convencer a voltar. Ela mudou, Ricardo. Ela sente sua falta. E você? Sente falta? Do inferno? Não. Ricardo olhou direto para ela. Mas sei como é difícil sair, porque todo mundo acha que você tá louco, que você tá jogando fora algo bom. Júlia sentiu as lágrimas voltarem. Meus pais. Eles adoravam o Vitor. Meu pai dizia que ele era o melhor genro que poderia ter. Quando eu tentei falar que não queria casar, minha mãe disse que eu estava sendo dramática, que era só nervosismo de noiva. E quando você descobriu que estava grávida? Soube que se eu ficasse, nunca mais sairia, então saí antes que ele pudesse me prender de vez. Ricardo esticou a mão por cima da mesa, mas não tocou nela. Apenas deixou a palma aberta. Um convite, não uma ordem. Júlia olhou para aquela mão e, depois de um momento, colocou a dela em cima. Você foi corajosa, ele disse. Não me sinto corajosa, me sinto covarde, fugindo, me escondendo. Sobrevivência não é covardia, Júlia. Algo mudou naquele momento. Uma parede que Júlia tinha construído começou a rachar. Nas semanas seguintes, eles conversavam mais. Jantares que começavam formais e terminavam com risadas. Ricardo contando histórias absurdas de reuniões de trabalho. Júlia tímida no começo, depois soltando a língua, mostrando o humor afiado que escondia. Você estudou o que mesmo antes de ser empregada? Ricardo perguntou uma noite. Júlia congelou. Ela tinha deixado escapar uma opinião sobre política internacional durante o jantar, muito específica para alguém que, teoricamente, só tinha ensino médio. Eu lia muito na biblioteca, ela mentiu. Ricardo olhou para ela por um momento longo demais. Júlia viu que ele sabia, mas ele não pressionou. Gosto de gente que lê, foi tudo o que ele disse. Mas na segunda seguinte, quando Júlia foi arrumar o escritório dele, viu 3 livros novos na mesa, de relações internacionais, todos com marcadores de página. Ela pegou um dos livros, passou os dedos pela capa. Ricardo estava tentando entender quem ela realmente era, e isso era perigoso, porque quanto mais ele descobrisse, mais difícil seria quando ela tivesse que desaparecer de novo. E ela sabia que teria que desaparecer em breve. Porque naquela manhã, ao comprar pão na padaria do bairro, Júlia viu um homem de terno tirando foto dela de longe. Quando ela olhou direto para ele, o homem guardou o celular rápido demais e saiu andando. Investigador particular. Vitor estava chegando perto. O que você faria no lugar de Júlia? Contaria tudo para Ricardo ou continuaria escondendo a verdade? Me conta o que você faria nos comentários e aproveita para me dizer também de qual cidade e estado você está assistindo essa história. Júlia começou a evitar sair de casa. Inventava desculpas. O mercado entrega, estou cansada, a barriga está pesada. Ricardo notou, mas não disse nada. Apenas começou a trazer o que ela precisava. Uma noite de domingo, ele chegou com sacolas de compras e uma caixa grande de papelão. O que é isso? Júlia perguntou da cozinha. Abre. Dentro da caixa tinha tinta para a parede, pincéis, rolinhos, 3 tons de azul claro. Pensei que você poderia querer pintar o quarto de novo, pro bebê. Ricardo coçou a nuca, aquele gesto nervoso. Se você for ficar aqui depois que ele nascer, claro. Não sei seus planos, mas eu não tenho planos, Júlia admitiu a voz baixa. Então fica. O quarto é seu enquanto você quiser. Júlia olhou para ele, realmente olhou. Ricardo, aos 38 anos, era um homem que carregava solidão nos olhos. Um empresário de sucesso que voltava para casa vazia, que fazia café demais de propósito para ter desculpa de oferecer para alguém, que comprava frutas em excesso porque sabia que ela gostava de manga. Por que você é tão gentil comigo? A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrar. Ricardo parou de guardar as compras. Ficou em silêncio por tanto tempo que Júlia achou que tinha ultrapassado algum limite, mas então ele falou, sem olhar para ela. Meu pai era um homem difícil, bem-sucedido, respeitado, mas difícil, com minha mãe especialmente. Ele fechou a geladeira, apoiou-se na bancada.
Ele nunca bateu nela, mas a destruía com palavras. Dizia que ela era burra, que não entendia de negócios, que tinha sorte de ter casado com ele. Júlia ficou quieta, deixando-o falar. Eu tinha 15 anos quando ouvi ela chorando no quarto. Fui ver o que era. Ela estava fazendo mala. Disse que ia embora, que não aguentava mais. Ricardo passou a mão pelo cabelo. Mas no dia seguinte, ela tinha desfeito tudo. Ficou. Ficou por mim, pela casa, pelo status. Ficou infeliz por 30 anos até ele morrer. Sinto muito. Quando conheci a Camila, jurei que seria diferente, que trataria bem, respeitaria, ouviria. Ele riu amargo. Mas acabei do outro lado. Fui eu quem precisou sair. Júlia se aproximou dele devagar. Você saiu. Isso já é mais do que muita gente consegue. Você também saiu. Mas eu trouxe o bebê comigo. Ele nunca vai me deixar em paz por causa disso. Ricardo olhou para a barriga de 6 meses dela, depois para o rosto dela. Ele não sabe onde você tá, sabe? Júlia mordeu o lábio. Queria acreditar nisso. Mas o homem tirando fotos... Ainda não. Ela sussurrou. Começaram a pintar o quarto no sábado seguinte. Ricardo insistiu em ajudar. Júlia protestou. Você tá me pagando para trabalhar, não o contrário. Mas ele já estava abrindo as latas de tinta. Trabalharam em silêncio confortável por quase 1 hora. Júlia pintava a parede de baixo. Ricardo alcançava o alto. Até que ela riu. O que foi? Ele perguntou. Você tem tinta no cabelo. Você tem no nariz. Júlia olhou no espelho do celular e viu o pontinho azul na ponta do nariz. Tentou limpar, mas só espalhou mais. Ricardo riu, um som genuíno que ela raramente ouvia. Deixa eu ajudar. Ele pegou um pano limpo, molhou na água. Aproximou-se dela devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse. Júlia ficou parada. Ricardo limpou o nariz dela com cuidado. O toque gentil. Seus olhos se encontraram. Estavam perto demais. Júlia sentiu o coração acelerar, mas não de medo. De algo completamente diferente. Algo que não sentia há muito, muito tempo. Ricardo afastou-se primeiro. Pronto. Obrigada. O resto da tarde foi quieto, mas carregado de algo não dito. À noite, Júlia estava deitada quando ouviu batidas na porta do quarto. Ricardo. Ela abriu. Ele segurava o celular, o rosto preocupado. Acabei de receber uma ligação estranha. Um cara perguntando se eu conhecia uma Júlia Santos. Disse que era sobre uma dívida. O sangue de Júlia gelou. O que você respondeu? Que não conhecia ninguém com esse nome. Que devia ser engano. Ricardo a estudou. Mas é sobre você, né? Júlia assentiu, a garganta apertada. É o pai do bebê? Ele tá te procurando? Não é só ele, é a família inteira. Eles têm dinheiro, contatos, investigadores. As palavras saíam apressadas agora. Vitor não aceita ser contrariado. Nunca aceitou. E eu peguei o que ele acha que é dele, o bebê. Júlia, você não é propriedade de ninguém. E seu filho também não. Você não conhece ele, não conhece do que ele é capaz. Ricardo pegou os ombros dela, firme, mas gentil. Então me conta, me deixa te ajudar. Júlia queria. Deus, como ela queria. Mas antes que pudesse responder, o celular dela vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Eu sei onde você está. Podemos resolver isso de forma civilizada ou não, você escolhe. Embaixo da mensagem, uma foto. Da fachada do prédio onde ela morava, tirada hoje. As mãos de Júlia tremiam tanto que ela quase derrubou o telefone. Ricardo pegou, leu a mensagem. Seu rosto endureceu. Ele não vai te levar. Você não entende. Ele tem dinheiro, advogados, influência. Eu não sou nada. Você não é nada. Ricardo segurou o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. Você deixou uma vida inteira para trás para proteger seu filho. Recomeçou do zero. Trabalhou todo dia mesmo grávida e com medo. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Júlia começou a chorar. Eu não sei o que fazer. A gente descobre. Juntos. Mas juntos podia não ser suficiente. Porque Vitor Drummond não era o tipo de homem que aceitava perder. E agora ele sabia exatamente onde encontrá-la. Vitor Drummond apareceu na segunda-feira seguinte.
Júlia estava descendo do prédio para buscar uma encomenda quando o viu. Encostado num Mercedes preto, terno impecável, óculos escuros. Como se os últimos 6 meses não tivessem acontecido. Ela congelou no meio da calçada. Júlia! A voz dele era controlada, calma, perigosamente calma. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Ela deu meia volta, mas ele a segurou pelo braço. Não forte o suficiente para machucar, mas firme o suficiente para deixar claro que ele não ia deixar ela ir. 6 meses, Júlia. 6 meses você me fez de idiota. Seus pais estão destruídos, minha família humilhada. E você aqui brincando de empregada doméstica? Ele olhou para a barriga dela. Com meu filho. Não é seu filho. Claro que é meu filho. Pela primeira vez a voz dele subiu. 2 pessoas passando na rua olharam. Vitor respirou fundo. Recuperou a compostura. Vamos resolver isso como adultos. Volta comigo. Casa comigo. Esquecemos esse surto todo. Surto? Júlia riu, um som áspero. Você me trancava em quartos escuros, controlava cada pessoa com quem eu falava, lia minhas mensagens, me isolava dos meus amigos. Porque eu te amo, porque não quero te perder. Isso não é amor, Vitor. Tá, é o que você sabe sobre amor. Ele se aproximou, a voz baixa e venenosa agora. Você acha que esse cara aí em cima se importa com você? Você é empregada dele, Júlia. Empregada. Ele tá sendo gentil porque tem pena. As palavras doeram mais do que ela esperava. Porque era exatamente o que ela temia. Vem comigo agora e eu esqueço tudo. Podemos recomeçar. Nosso filho vai ter tudo, melhor escola, melhor vida. Sob o seu controle. Sob minha proteção. Vitor respirou fundo. Quando falou de novo, o tom mudou, mais frio. Ou a gente faz isso do jeito fácil, ou você me obriga a fazer do jeito difícil. E você sabe que eu tenho recursos, advogados, amigos influentes. Posso provar em qualquer tribunal que você é instável. Que abandonou a família, fugiu grávida, está trabalhando em subemprego. Você não pode... Posso e vou. Vou pedir a guarda completa da criança. E eu ganho, Júlia, você sabe que eu ganho. Ele sorriu, aquele sorriso que costumava enganar todo mundo. Então para de ser teimosa. Entra no carro. Júlia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Não de tristeza, de raiva. Raiva de ele estar certo. De ela não ter dinheiro para advogados. De a palavra dele valer mais que a dela. Ela não vai a lugar nenhum com você. Os dois viraram. Ricardo estava na porta do prédio. Devia ter visto tudo da janela. Vitor olhou para ele de cima a baixo, avaliando. E você é? Ricardo Moura, dono da casa onde ela mora. Ah, Vitor riu. O patrão. Que conveniente. Ele olhou para Júlia. Tá vendo? Eu te avisei. Você é só mais uma para ele. Você não sabe nada sobre mim ou sobre ela. Ricardo disse, a voz firme. Sei que você está se metendo em algo que não é da sua conta. Quando alguém ameaça uma pessoa grávida na porta do meu prédio, vira minha conta sim. Vitor deu um passo em direção a Ricardo. Cuidado. Você não sabe com quem está falando. Sei exatamente com quem estou falando. Um homem que precisa ameaçar e controlar porque não tem nada de verdadeiro para oferecer. Por um segundo, Júlia achou que Vitor ia partir para cima de Ricardo. Mas ele se controlou. Virou para Júlia. Última chance. Vem comigo agora. Júlia olhou para Ricardo. Ele acenou levemente. A escolha era dela. Ela respirou fundo. Colocou a mão na barriga. Pensou no tipo de vida que queria para seu filho. Pensou na mulher que ela era 6 meses atrás. Assustada, controlada, sem voz. E pensou na mulher que estava se tornando. Não. A palavra saiu firme, clara. O quê? Eu disse não. Não vou com você. Nunca mais. O rosto de Vitor se retorceu. Você vai se arrepender. Talvez. Mas vai ser minha escolha. Vitor olhou entre os dois, depois bufou. Tudo bem, do jeito difícil, então. Ele entrou no carro. Antes de fechar a porta, olhou para Júlia uma última vez. Meus advogados vão entrar em contato. Prepare-se para perder tudo. O carro acelerou e sumiu na esquina. Júlia desabou. As pernas falharam. Ricardo a segurou antes que ela caísse. Guiou-a até o banco na entrada do prédio.
Ele vai tirar meu bebê, ela soluçou. Ele vai ganhar, ele sempre ganha. Não vai. Como você pode ter certeza? Ricardo agachou na frente dela, pegou as mãos dela nas dele. Porque você não vai enfrentar isso sozinha. Eu conheço advogados, bons advogados, a gente vai brigar. Por quê? Por que você está fazendo isso? Ricardo ficou em silêncio por um momento. Depois disse baixinho. Porque quando olho para você vejo coragem, vejo força e vejo alguém que merece ser feliz. Ele hesitou. E por quê? Porque me importo com você. De verdade. Júlia olhou nos olhos dele e viu a verdade ali. Não pena, não dever. Algo mais profundo. Algo que a assustava e dava esperança ao mesmo tempo. Ele tem razão sobre uma coisa, ela sussurrou. Tem coisas que você não sabe sobre mim. Eu menti. Eu não fiz só ensino médio. Eu vim de família rica. Eu estudei em colégio particular, fiz faculdade. Meu pai é advogado renomado. Eu tinha tudo e joguei fora. Você não jogou nada fora. Você escolheu sua liberdade. Mas agora Vitor vai usar tudo isso contra mim. Vai dizer que sou instável e irresponsável. Então a gente mostra que você é exatamente o oposto, que você é uma mãe que protege o filho acima de tudo, que você teve coragem de recomeçar. Ricardo apertou as mãos dela. Confia em mim? Júlia olhou para aquele homem que tinha entrado na vida dela por acaso, que ofereceu casa, gentileza, respeito, que não pedia nada além de verdade. Confio. Então vamos lutar. Inscreva-se no canal agora para descobrir como essa história vai terminar e para não perder histórias emocionantes como essa. O processo levou 4 meses. 4 meses de audiências, depoimentos, advogados. O advogado que Ricardo contratou era bom, mas Vitor tinha uma equipe inteira. Apresentaram fotos de Júlia fugindo de casa, abandonando a família, morando em pensão questionável. Pintaram ela como instável e irresponsável, mas Júlia tinha algo que Vitor não esperava: provas. Na terceira audiência, o advogado dela apresentou o celular antigo que ela tinha escondido. Mensagens de Vitor, centenas delas. Onde você está? Com quem você está? Se eu te pegar falando com aquele cara de novo? Áudios dele gritando, ameaçando. Fotos das marcas roxas no braço dela, que ela havia guardado meses atrás, sem nem saber por quê. E tinha mais. Ricardo havia contratado um investigador particular. Descobriram que Júlia não era a primeira. Antes dela, Vitor tinha sido noivo de outra mulher, que também tinha fugido, que também tinha pedido ordem de restrição. A juíza era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos, olhar severo. Quando Vitor tentou falar, ela levantou a mão. Já ouvi o suficiente. Ela olhou para Júlia. Senhorita Santos, a maternidade é sua por direito. O senhor Drummond não terá guarda, visitação ou qualquer contato com a criança sem sua expressa autorização. Bateu o martelo. Caso encerrado. Vitor explodiu. Isso é absurdo. Eu tenho direitos. O senhor tem direitos que acabaram no momento em que escolheu controlar e ameaçar. Mais uma palavra, e será removido da sala. Júlia desabou em lágrimas ali mesmo, no tribunal. Ricardo a abraçou e ela não se afastou. O bebê nasceu numa manhã de dezembro. Júlia estava dobrando roupas quando sentiu a primeira contração. Ricardo a levou ao hospital, dirigindo feito louco, a mão dela apertando a dele cada vez que a dor vinha. 14 horas de trabalho de parto. Ricardo ficou o tempo todo. Segurava a mão dela, enxugava o suor, repetia: "Você consegue", mesmo quando ela gritava que não conseguia. Quando o bebê finalmente nasceu, o médico perguntou: "Quer cortar o cordão, pai?" Ricardo olhou para Júlia. Ela assentiu, chorando e rindo ao mesmo tempo. Era um menino. Cabelo escuro, olhos que ainda iam definir a cor, choro alto e saudável. "Como vai chamar?" a enfermeira perguntou. Júlia olhou para o filho nos braços, depois olhou para Ricardo. Miguel Santos Moura." Ricardo arregalou os olhos. "Moura? Se você quiser, se você..." Ela hesitou. "Se você quiser fazer parte da vida dele, da nossa vida." Ricardo beijou a testa dela suave. "Não tem nada no mundo que eu queira mais." 3 anos depois, Júlia estava na cozinha da cobertura,
ainda a mesma, mas agora completamente diferente. Brinquedos espalhados pela sala, desenhos de criança na geladeira, fotos na parede. Ela, Ricardo, Miguel. Miguel tinha 3 anos agora. Cabelo bagunçado, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Estava sentado no chão brincando com blocos de montar quando a televisão ligou automaticamente no Jornal das 10. O empresário Victor Drummond oferece recompensa de R$50 mil por informações sobre o paradeiro de Júlia Santos, desaparecida há 6 meses. Júlia virou da pia, viu a própria foto na TV. Era a reportagem antiga, de anos atrás, mas estava sendo reexibida em algum programa de casos não resolvidos. A família afirma estar desesperada. O pânico veio, automático, imediato. Mesmo sabendo que aquilo era antigo, mesmo sabendo que ela estava segura, o corpo reagiu. Ela largou a panela, saiu correndo em direção ao quarto para pegar o telefone, ligar para Ricardo, que estava voltando do trabalho. Foi nesse momento que Ricardo abriu a porta. Viu Júlia correndo, pálida, assustada. O que foi? Na TV, Vitor... Ela estava hiperventilando. Ricardo olhou para a televisão, entendeu. Puxou Júlia para um abraço. Ei, é antigo. Olha a data na tela. É de 3 anos atrás. Algum programa está reprisando casos. Júlia olhou. Ele estava certo. Ano de 2023, escrito pequeno no canto. Escrito pequeno no canto. Ela desabou contra o peito dele. Eu pensei. Eu sei. Ele afastou o cabelo do rosto dela. Mas acabou. Ele não pode mais te fazer nada. Às vezes ainda tenho medo de acordar e descobrir que isso tudo foi sonho. Não foi sonho. Ricardo segurou o rosto dela. Você tá aqui. Miguel tá aqui. Eu tô aqui. Isso é real. Mamãe tá bem? Miguel perguntou do chão, olhando com aqueles olhos grandes e preocupados. Júlia se abaixou, abriu os braços. O menino correu para ela. Mamãe tá ótima, amor. Só tomou um susto. Papai, faz mamãe rir, Miguel ordenou. Ricardo fingiu pensar. Acho que só tem um jeito. Começou a fazer cócegas em Miguel, que gritou rindo. O som encheu a casa toda. Júlia olhou aquela cena. Seu filho rindo nos braços do homem que escolheu ser pai mesmo sem precisar. O homem que a ensinou que amor não é controle, é liberdade, é escolha. É acordar todo dia e decidir ficar. Ela tinha perdido tanto. A família que não a apoiou. A vida confortável que conhecia. As certezas que tinha. Mas ganhou tudo o que realmente importava. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Júlia e Ricardo sentaram no sofá. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Recebi uma mensagem da minha mãe hoje. Ela disse baixinho. E? Ela quer conhecer o neto. Diz que se arrependeu, que devia ter me escutado. O que você quer fazer? Júlia pensou. 3 anos atrás, teria dito não imediatamente, mas agora, acho que quero tentar. Não esquecer, mas talvez perdoar. Você é incrível, sabia? Ela sorriu. Você também não é mau. Ricardo beijou o topo da cabeça dela. Eu te amo. Eram as primeiras palavras, depois de 3 anos finalmente ditas em voz alta. Ditas em voz alta. Júlia virou para ele, os olhos brilhando. Eu também te amo. Lá fora, a cidade de Belo Horizonte brilhava com milhares de luzes. Júlia olhou pela janela e lembrou da garota assustada que chegou aqui grávida, sozinha, fugindo de um pesadelo. Aquela garota não existia mais. No lugar dela estava uma mulher, uma mãe, uma sobrevivente. E pela primeira vez em muito tempo, Júlia Santos não estava fugindo de nada. Estava finalmente em casa. Se você chegou até o final, já se inscreve no canal e deixa um coração aqui nos comentários se você gostou dessa história.